Vamos lá então, coletivo de imprensa com o técnico ercilista Raul Cabral. Raul, mais um jogo no Aníbal Costa, mais uma vitória, os gols da segunda etapa. Não sei se você concorda, o Ercílio foi, digamos, um pouco lento no primeiro tempo, ou o adversário que soube marcar e o Ercílio encontrou dificuldades. Como que você avalia essa vitória construída com os gols no segundo tempo? Acho que a gente realmente, no primeiro tempo, não fez um primeiro tempo tão bom. A gente teve uma dificuldade em relação à questão do campo, né? Infelizmente, pela questão da chuva, pela questão do piso, não foi cortada a grama e aí a grama ficou alta, acabou deixando o campo bem pesado e o jogo bem lento. Inclusive a gente teve que fazer substituições no intervalo pautado nisso, pela questão do desgaste dos atletas, estavam se sentindo incômodos e aí achei arriscado acabar lesionando esses atletas. Acho que a gente estava conseguindo, em alguns momentos, combinar e chegar a ganhar o fundo e estava faltando a última bola, o último passe. E vejo que na segunda etapa a gente conseguiu continuar fazendo esse tipo de situação com maior frequência e aí com uma melhor terminação a gente acabou conseguindo fazer o resultado positivo que era extremamente importante para a sequência da competição. Raul, queria que você falasse dessas substituições, saiu o Giovani, se foi desgaste ou não, e da entrada do Hugo. O Hugo tem entrado e feito um gol logo em seguida, o que pede um centroavante, aqui na sua opinião, da participação do camisa número 19. Na verdade, o Giovani não saiu do jogo, né? Desculpa. O Juliano, na verdade, ele estava sentindo um incômodo na coxa, tanto ele quanto o Cleiton, desgaste, na verdade, e aí a gente achou prudente, pela condição do campo pesado, a gente achou prudente fazer a substituição, a gente achava que precisava de acelerar um pouco mais a bola e deixar jogadores em condições, de repente, físicas não no ideal, não seria interessante, por isso a gente procurou fazer as trocas, colocou o Léo, que é um jogador que tem enfrentamento, e o Luiz Renan, que é um jogador que tem uma condição física muito boa e dá esse movimento de ultrapassagem parecido com o do Cleiton. Depois das substituições a gente procurou colocar o Hugo junto com o Giovani porque a gente estava conseguindo ganhar o fundo, criar algumas situações e a gente precisava de um preenchimento de área um pouquinho melhor. A gente havia treinado essa situação dos dois jogando juntos na quinta-feira e tinha ficado interessante, era uma opção em relação a iniciar dessa maneira, a gente achou prudente manter a equipe que venceu o último jogo e durante a partida, como a gente havia treinado, a gente acabou fazendo aquilo que foi treinado e acho que o Hugo entrou bem. A entrada dele teve a situação do gol e teve algumas combinações entre ele e o Giovani, inclusive, com uma boa defesa do Sidão, outras situações pontuais, e a entrada dos beiradas também, o Rainan entrou bem, o Leozinho entrou bem, acabou fazendo o gol. Acho que, como eu sempre falo, é importante todos os atletas estarem prontos e aptos para as oportunidades, para quando elas surgirem. Acho que dessa vez, mais uma vez, os atletas que entraram souberam aproveitar a oportunidade. Raul, boa tarde, parabéns pela vitória. Até a situação do Giovani e do Cleiton também são dois jogadores pendurados, né? Assim como o Juliano. Como fica essa situação? Vocês têm no planejamento limpar em alguma rodada antes já do mata-mata? Como que fica esses 3 jogadores, 4 também? O Jonathan Cabeça também está pendurado. O regulamento da competição, ele diz que os cartões eram para a segunda fase. Mas se acontecer de tomar o terceiro cartão no último jogo, fica fora da primeira partida de mata-mata, né? Ou caso o cartão vermelho. Então esse cuidado a gente vai ter que ter. Ainda faltam 4 partidas, então acho que não é momento de a gente pensar em zerar cartão ainda. Primeiro ponto, a gente tem que conseguir atingir a pontuação necessária para matematicamente estar classificado. E a partir daí a gente fazer um planejamento pensando na segunda fase. Acho que a gente tem que continuar pensando no jogo a jogo, dessa maneira a gente tem pensado e tem conseguido bons resultados. Acho que é importante a gente manter esse padrão e também a questão de sempre deixar todos os atletas prontos para jogar e utilizá-los da melhor maneira possível, de acordo com o que a partida pede, para que a gente consiga bons resultados. Raul, até por curiosidade, você que estava ali no banco, próximo ao quarto árbitro, no primeiro tempo teve um lance curioso, confuso do árbitro, escanteio cobrado, bola na área do Concórdia, a bola saiu, aí o árbitro foi lá, conversou com o assistente, apontou para o meio de campo, depois voltou atrás. Sabe o que aconteceu ali? Ele deu gol. Na verdade, o que aconteceu foi que ele, na posição que ele estava, ele não conseguiu ver o que estava acontecendo e a bandeirinha do lado dela, ela visualizou o atleta do Concórdia dando um carrinho lateral
para evitar o escanteio, na verdade, e ela teve a impressão de que ele estava por dentro do gol e ela, como se a bola tivesse entrado, na verdade a bola havia saído, e ela chamou a arbitragem para avisar do gol. Ele deu o gol realmente, na verdade quem anulou o gol, vamos dizer assim, quem transformou em escanteio foram os nossos atletas. Rafael Lima prontamente foi lá conversar com o árbitro, com o bandeira, e falou que não havia sido gol, que havia sido escanteio, que tinha sido por fora o lance. O pessoal do Concórdia havia reclamado com razão. O Rafael foi lá e avisou que havia acontecido isso. Acho que, e aí uma questão que a gente até conversou na hora da pausa da água, é que se for para ganhar desse jeito não é legal. Acho que a gente tem que ganhar na bola e ganhar de maneira honesta, e foi dessa maneira que a gente conseguiu o resultado. Ao restante da competição, esse Domus está confortável na liderança do grupo, faltando 4 jogos para acabar. Como é que você vê o restante dessa primeira fase da Série D? Vamos pensar jogo a jogo, né? Como eu falei para os atletas antes do jogo contra o Caxias, nós teríamos 4 jogos em sequência contra confrontos diretos das equipes que estão entre os 6 primeiros. A gente enfrentou o Caxias, conseguiu a vitória, enfrentou o Brasil de Pelotas, agora o Concórdia, e agora nós temos mais na sequência o Camboriú e o São Joséense, e para finalizar Novo Hamburgo e Aimoré. São jogos difíceis. A equipe do Camboriú é uma equipe qualificada, equipe que vem fazendo uma boa competição. Então é estudar novamente a equipe do Camboriú, procurar recuperar bem os atletas, que foi um jogo bem pesado novamente. Felizmente a gente tem a semana cheia para fazer esse processo de recuperação, para que na semana que vem a gente consiga fazer um bom jogo, buscar um resultado positivo, para ir sacramentar a classificação matematicamente. O próximo jogo do Ercílio contra o Camboriú é em campo neutro, né? Digamos, o Camboriú vai jogar em Itajaí. Facilita de alguma forma, não seria essa palavra, eu acho, mas é melhor enfrentar a equipe do Camboriú em Itajaí do que no Robertão, ou então no Estádio das Nações, onde eles vinham jogando? Não dá para saber muito bem, porque assim, a gente não chegou a jogar ainda no Estádio das Nações com a equipe profissional. Eu estive lá com a equipe sub-20 assistindo o jogo. Realmente tinha algumas situações de condições que a CBF havia falado que teria que modificar lá. O Camboriú acabou levando para Itajaí. Acho que eu penso muito assim que o mando de jogo ele te favorece em relação ao aspecto de tu estar adaptado ao campo, tu adaptado à questão do apoio da tua torcida em relação a esse tipo de situação. Realmente se transforma num campo neutro, mas Camboriú é ao lado de Itajaí, então acho que a torcida do Camboriú vai se fazer presente lá. Talvez a adaptação ao campo para a equipe deles ou nossa não vai ser da maneira que as duas equipes estão adaptadas, então vejo que não vai ser o fator determinante para o resultado final. Acho que a gente tem que focar mesmo naquilo que o Camboriú pode vir a produzir, ou de repente deixar a desejar, para que a gente possa explorar da melhor maneira possível e buscar o resultado positivo, que é muito importante para a gente, para a sequência da competição. Raul, não é segredo para ninguém que o Ercílio conta com um elenco bastante interessante, com muitas opções. E aí, a gente vê, por exemplo, o Denner no banco, jogador que por onde passou foi destaque, sempre sendo titular. Hoje aqui até ele iria entrar no segundo tempo, mas aí o Ligeiro se machucou, você mudou a substituição. O Denner, ele entende isso? Claro que o jogador sempre quer jogar, ele fica chateado. Como que é, por exemplo, ter um Denner, um baita jogador no banco? Como que você conversa com os jogadores no dia a dia? Se a gente pensar na questão individual, tem vários atletas, não somente o Denner, com capacidade de jogar em todas as equipes dentro da competição, inclusive na nossa. Então, assim, inclusive jogadores que ficaram de fora da lista de convocados, que têm condições plenas de atuar pela nossa equipe ou por outras equipes. Eu acho que quando tu quer fazer uma competição forte, quando tu quer fazer uma temporada forte, tu precisa fazer um elenco forte. Acho que a gente fez isso. O que a gente tem procurado fazer com eles é tratar eles da maneira mais leal possível, sendo verdadeiro, falando o que está acontecendo e o porquê, e quais são as ideias de jogo e as escolhas perante aquilo que a gente precisa dentro da partida. Realmente o Denner iria entrar, a gente iria alterar o posicionamento de meio de campo, porque o Giovani estava desgastado, mas com o Ligeiro sentindo, a gente achou prudente colocar um jogador de beirada para puxar o contra-ataque. O Concórdia estava exposto ao contra-ataque, e acho que o Rainan entrou bem, inclusive fez a jogada do gol. Acho que o jogador tem que entender a importância dele dentro do elenco, e a gente tem que demonstrar essa importância do atleta dentro do elenco no dia a dia.
mostrando para ele e procurando fazer com que ele esteja sempre preparado para as oportunidades, para que quando elas venham a surgir ele saiba aproveitar essas oportunidades. A gente sabe que não é fácil esse processo de repente ficar de fora, ou se destacar numa partida e na outra nem entrar. Acontece esse tipo de situação, tem acontecido em alguns momentos, mas eles têm entendido da melhor maneira possível e por isso a gente tem feito uma grande campanha. Paulo, queria que você falasse um pouquinho também da importância do estádio Aníbal Torres Costa. A próxima fase é mata-mata, o Ercílio tem a possibilidade de decidir em casa, ficando nas primeiras colocações e fazendo pontos aí para poder continuar decidindo em casa. Qual a importância do Aníbal Torres Costa para vocês e a torcida também? São mais de 30 jogos aqui, né, com apenas uma derrota. Acho que vão fazer 600 dias de invencibilidade aqui. E passa muito pelo contexto de grupo, contexto de equipe, contexto de apoio, a energia positiva. Então eu vejo que tem sido um fundamental para essas campanhas que a gente vem realizando. A gente espera continuar dessa maneira até o final da competição, sempre pensando passo a passo, nunca pensando somente lá na frente. Acho que nesse passo a passo, trabalhando firme, fazendo as coisas corretamente, sendo honestos, a gente tem conseguido bons resultados. Acho que tem que ser dessa maneira até o final. Queria a tua opinião sobre como está sendo, como você vê esse grupo 8. Para alguns colocam, mas o grupo 8 não está sendo tão forte, não. As equipes que passarem daqui vão ter dificuldade já na segunda fase. Colegas lá de Caxias, não sei se porque perderam na segunda, falavam sobre isso. Outros já dizem, não, realmente o grupo 8 é um grupo difícil. Como que você vê isso? Eu acho que tem uma característica de equilíbrio muito grande. Competições de equipes do Sul normalmente tem isso, porque normalmente são equipes com defesas muito sólidas, então gera dificuldade em relação à questão de conseguir fazer gols. Acho que se a gente for olhar para a nossa chave, a gente tem o Caxias, que é uma equipe que vem buscando acesso há 3, 4 anos batendo para subir, então assim, é uma equipe muito qualificada, muito forte. O Brasil de Pelotas há 2 anos atrás estava jogando Série B de brasileiro, então é uma equipe tradicional e forte. A gente vê o Camboriú com uma equipe muito bem montada, a Concórdia também, o Ercílio com um projeto interessante, São Joséense com um projeto também muito interessante, com equipe forte. O Aimoré, apesar das dificuldades que tem, é uma equipe que tem uma sustentação defensiva muito forte. Acho que o Novo Hamburgo destoou um pouco em relação à questão de resultados, mas se tu for olhar os jogos, são jogos sempre equilibrados. Eu não acho que é diferente das outras chaves. Acho que a chave que a gente vai acabar fazendo o cruzamento também tem um nível de equilíbrio muito grande. As demais eu não tenho acompanhado tanto, vou ser bem sincero para vocês. Vai ser mais para frente que a gente vai procurar tá se preocupando com isso. Eu acho que a gente tem que se preocupar primeiramente com essa nossa primeira fase, com esses nossos jogos, com os nossos adversários, pensando na sequência da competição, porque se a gente ficar pensando para frente e não fizer o nosso dia a dia, acaba as coisas não acontecendo. Então não adianta a gente ficar falando pelo que os outros falam, a gente tem que se pautar por aquilo que acontece aqui dentro e procurar fazer sempre o melhor trabalho. Bom, queria saber a sua opinião sobre essa questão da regionalização da Série D. Você citou várias equipes fortes que poderiam estar disputando a vaga nas próximas fases, mas eu sempre essa questão regional, né, de ficar aqui na região sul, depois sul e sudeste. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a questão de custo, né, a questão de custo para a CBF, querendo ou não, é uma competição que envolve 64 equipes. Se tu misturar as equipes, não fizer de maneira regional, acaba gerando um custo muito alto em relação à questão de aéreos, em relação à questão de desgaste também, porque o Brasil é um país praticamente continental. Então, eu acredito que é dessa maneira que eles fazem, e eu vou ser bem sincero para vocês, eu acredito que caberia fazer mais uma série parecida com a Série C, a Série D ser parecida com a Série C e de repente fazer mais uma série um pouco mais ampla, mais regionalizada. Acho que seria prudente pela quantidade de equipes que a gente tem visto se organizar e que entram na Série D com o objetivo de acesso, mas a gente sabe que é muito difícil essa competição, de 64 equipes ficar entre os 4 para conseguir classificação e acesso é bem complicado. O que tem demonstrado essa força das equipes que têm jogado a Série D é que essas equipes têm batido Série D, quando sobem já automaticamente já têm jogado a Série C com boas condições de acesso à Série B. Então eu vejo que é normal que aconteça dessa maneira. Eu espero que a gente consiga ser forte até o final e que a gente consiga ficar entre esses 4 dos 64
para dar um calendário maior ainda para o clube, uma condição melhor ainda para o clube, para as coisas acontecer cada vez melhor.